Olá, meus alunos do segundo ano, bom dia para vocês. Bom, hoje nós vamos fazer correção de atividades do livro didático e do livro de atividades. Algumas atividades eu vou fotografar a resposta, vou salvar em PDF e vou colocar no grupo da turma para vocês fazerem a correção, tá certo? Hoje nós temos 2 horários, esses 2 horários nós vamos nos organizar e deixar a matéria em dia. Na próxima aula, próxima semana, eu vou estar enviando para vocês em PDF, também no grupo, e vou enviar, a escola vai enviar para os seus responsáveis, uma atividade que nós vamos nos avaliar, né? Você vai se avaliar e automaticamente você está também avaliando o desempenho das minhas aulas online, tá bom? Então, nós vamos começar agora. Vamos lá na página 48, né? Que é a primeira questão que a gente vai estar resolvendo. Por que os países vizinhos constituem o principal destino dos refugiados? Então, nós já sabemos, né? Os países vizinhos. Por quê? Então, a questão é a seguinte, que a maior parte das pessoas, desses refugiados, eles vêm para os países vizinhos de maneira forçada, né? Eles não vêm de vontade própria. E um motivo muito que vai contribuir é a insegurança a qual eles vivem no país deles. Então, a resposta está aí. E outro detalhe, eles se preocupam muito com a questão da sobrevivência a curto prazo. A questão 2, todo xenófobo é necessariamente racista? Ou esses dois sentimentos podem ocorrer de forma independente? Cite um exemplo. Então, nós vamos lá, nós já sabemos o que é xenofobia, né? Então, xenofobia e racismo, embora que a gente pense que elas estão coexistindo, alimentando mutuamente os preconceitos, são preconceitos independentes, né? O racismo, muitas das vezes, é pela opção sexual, é pela cor da pele, pela cultura, e a xenofobia é a aversão a estrangeiro, que nós já vimos isso. Então, todas as duas formas são formas de hostilizar os imigrantes, tá correto? Então, agora nós vamos lá para a questão número 3, lá da página 48. O xenófobo acredita que se seu país fechar as fronteiras, impedindo as imigrações ilegais, o problema do desemprego interno estará resolvido. Isso não está me perguntando, está me afirmando. Aí pediu que a gente justifique as razões para esse raciocínio, né? E ele não é um raciocínio correto, né? O que leva a provar para nós que esse raciocínio não é um raciocínio correto? Então, está falando o seguinte, que é um equívoco muito grande desse raciocínio, porque nenhum imigrante ele vai tirar a oportunidade de emprego da pessoa do país. Ele também é uma vítima do desemprego. Então, a maior parte dos imigrantes, eles não chegam no país de destino e já tem um emprego garantido, não. Eles passam dificuldades, às vezes eles vão para os locais onde recebem, acolhem esses imigrantes, e eles passam muita dificuldade e às vezes eles nem conseguem uma colocação de mercado. Bom, agora lá na página 49, eu tenho uma questão que até caiu no Enem, eu vou falar a resposta, depois você vai ler ela com bastante atenção, tá? Então a resposta correta aí é a letra C. Lá no número 5, nós temos um trecho da música Disneyland, e eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção para ver o motivo pelo qual nós marcamos a letra B, correto? Lá na questão 6, eu tenho um mapa, né? E esse mapa aí está mostrando para nós o mapa dos fluxos migratórios, que até no livro didático nós comentamos, para onde o imigrante ele vai, né? Qual o país que vai ser o foco de atração dos imigrantes. Então, fez a pergunta para nós lá, a respeito da análise, da ilustração desse mapinha, e a resposta correta é a letra B. Bom, agora nós vamos para o livro didático, lá na página 52. Tem um mapa do Brasil, com as tribos indígenas desde o ano de 1500, lembrando que 1500 é o século XV, foi a chegada do colonizador europeu, nós não podemos
especificar só o português, né? De um modo geral, os europeus que interessaram a vir para o Brasil, né? Mas que fez com que o Brasil fosse sua colônia foi Portugal, certo? Então, nós vamos ter aí a letra A, é a tribo Tupi-Guarani. Ela estava localizada na parte litoral do Brasil, no Pará, norte do Rio Grande do Sul e no vale dos principais rios, como os rios do Baixo Amazonas, né? Ou seja, da margem direita. O G, eles estavam localizados na faixa central do país, né, de Santa Catarina, Maranhão e Ceará. Por que eu falei estavam? Porque, infelizmente, nós tomamos o território desses povos indígenas. E, na verdade, o verdadeiro dono do território brasileiro são os indígenas. Nós somos os intrusos. A letra C, Aruaque. Eles são localizados no norte do país, né, Roraima, Amapá, Vale do Amazonas, na Amazônia Ocidental, norte do Mato Grosso, Pantanal e um trecho do Mato Grosso do Sul. Os Caribes, na região norte amazônica, na margem esquerda e Rio Amazonas. Então, agora nós vamos lá, que a gente está se organizando ali pelo nosso cronograma ali do quadro, nós vamos lá para a página 60, correto? Do livro didático. Então, lá na página 60, eu tenho lá quatro imagens e nós temos que descrever quais são elas. Então, a primeira imagem aí, desses índios vestidos, nessas pessoas vestidas aí, dá a impressão até de tribo indígena, é a apresentação do maracatu, lá no Pernambuco. É típico, regional. A outra imagem tem aí uma chaleira esquentando água e com uma chimarreira, tradições gaúchas, é o consumo do chimarrão. Na página 61 eu tenho mais duas imagens, e essas duas imagens, a primeira aí vai ser comitiva do gado, que naquela época eram os tropeiros que levavam esse gado, né, até os abatedouros, e eles conduziam. Então, o tropeirismo teve uma importância muito grande na ocupação do nosso interior, do nosso território brasileiro. E a outra imagem é uma comunidade de pescadores ribeirinhos, né? E esses povos aí estão localizados, são os caiçaras, e eles estão localizados no litoral norte do Paraná. Agora, lá na página 63, eu tenho lá, considerando os relatos que foi apresentado para mim nas conexões da página 62, eu tenho mais duas perguntas. A 2 é pessoal. Você fez a pesquisa, então você vai ter a sua resposta. A número 1. Que características diferem a organização social e econômica de tais comunidades da considerada padrão na atualidade? Então, está falando o seguinte, que muitas das vezes nós temos que destacar a economia de subsistência, que é aquela que vai praticar para sustento da pessoa que está cultivando e seus familiares. Então, lá no texto Conexões, da página 62, nós vamos ter na página 63 algumas questões. Então, está perguntando o seguinte, que características diferem ou são diferentes na organização social e econômica dessas comunidades consideradas padrão na atualidade? Então, falou o seguinte, que a maneira que nós temos de preocupar com os vizinhos, na questão da solidariedade, a questão da economia de subsistência, que é aquela que a gente pratica para poder garantir a pessoa que a faz, e o excedente que vai ter a troca, né? Eles podem fazer a troca. O uso da terra e as produções coletivas. Então, a relação dos recursos naturais e a valorização são aspectos que vão diferenciar isso aí. A 2 é pessoal, né? A Organize as Ideias, nós temos aí 4 pirâmides, lembrando que pirâmide demográfica são gráficos que vão representar para nós a população. Então, nós sabemos, a base da pirâmide vai representar nascimento, né? O topo da pirâmide, o ápice dela, a parte mais alta, é exatamente até a idade que a pessoa vai viver, a longevidade. E a pirâmide é dividida em masculino e feminino, correto? Bom,
Então, tem a hora de estudo, lá na página 64. É uma questão, são dois mapas, e é uma questão que caiu no Enem. São dois mapas aí. Um está mostrando para nós a distribuição espacial da população brasileira atual e os conflitos em terras indígenas. Então, até hoje, gente, mesmo que tenha a FUNAI, que é a Fundação Nacional de Proteção ao Índio, ainda há essa questão de invasão das terras indígenas. Os grileiros, eu já contei para vocês o que é um grileiro, né? Os madeireiros, os pecuaristas, muitas das vezes, eles invadem terras de reserva indígena. E, infelizmente, acontece isso. Então, está perguntando assim, os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela letra E, concentração histórica da urbanização. A questão número 2, nós temos lá duas questões. A letra A está assim, olha. Quais foram as 4 décadas em que o Brasil recebeu o maior contingente, número de imigrantes, chegada de pessoas estrangeiras para cá? Qual foi a quantidade estimada de imigrantes para cada uma dessas 4 décadas? Então, aí o gráfico está mostrando exatamente para nós. Então, nós vamos falar aí, olha. A letra A, 1890, 1891, com aproximadamente 1.200.000 pessoas. Depois vieram os outros anos, né, que foi aumentando essa população. Mas o que foi maior mesmo foi nessa época que o governo, na época da monarquia, eles abriram as portas para a entrada dos imigrantes italianos, para substituir a mão de obra escrava que havia tido, né, ocorrido a abolição da escravatura. Agora a letra B. Quais são as principais razões em relação aos cenários europeu brasileiro que justificam a chegada desse número maior de imigrantes nesse período? Exatamente o que eu acabei de falar com vocês, devido às crises econômicas, né, que ocorreu nesses lugares, pós-guerra, pós-conflito. Então, eles vieram para cá na esperança de receber uma faixa de terra, né, ser dono do seu próprio território, e eles vieram para cá nessa questão para ocupar as áreas que o governo havia prometido para eles, né? Então, houve muito essa questão. Agora, a 3 tem uma charge aí que vai mostrar para nós a situação conflituosa que existe até hoje, né? Que é a invasão das terras indígenas. Então, você pode ver esse índio aí é um índio moderno. Ele está de o short, né? Ele está aí com o celular, o que mostra mais a modernidade dele. Então, está falando o seguinte, que a demarcação das terras indígenas e sua regularização, né, ela vai confrontar com os interesses econômicos de diferentes setores, que eu falei, a agricultura, a pecuária, a extração do látex, a extração de madeira e mesmo a extração de recursos minerais preciosos. E, mais ainda, na construção de barragens hidrelétricas nas terras indígenas. Bom, gente, agora nós vamos fazer a correção, daqui a pouquinho, das atividades, do livro de atividades, tá certo? Então, até daqui a pouquinho. Então, meus queridos, lá no caderno de atividades, que eu creio que você já está com ele em mãos aí, que está tudo ali no quadro, né, escrito, o roteiro da nossa aula, tem lá na página 14 um texto falando que a Europa, ela gerava muitos emigrantes. Então, a Europa já foi um local de retração de população, né? Hoje ela é atração, várias pessoas querem ir para lá. Então, após você ler o texto com bastante atenção, tirando as ideias principais, tem uma pergunta assim: diferencia migração de imigração. Então, nós já sabemos que imigração é a chegada do estrangeiro no país de destino. E a imigração é a saída desse estrangeiro do seu país de origem. Então, a diferença entre o E e o I está justamente aí. A letra B.
Quais são as semelhanças entre imigrantes europeus da metade do século XVIII até a década de 1960 e os atuais imigrantes de boa parte do mundo? Então, olha bem, gente, dependendo do momento histórico porque passam os países, por exemplo, construção de Brasília, a Grande Depressão de 1924, período pós-guerra, não há alternativa para uma parte da população, senão a de sair do seu lugar para tentar viver em outro país. Vamos chamar isso aqui para a nossa realidade. A questão dos haitianos. Eles não saíram de lá forçado por ações do homem, foi por fenômenos naturais, o terremoto. Ao contrário dos venezuelanos que vieram para o Brasil, eles saíram de lá de maneira forçosa, de maneira forçada, por insegurança política, por insegurança social e mesmo econômica. E o país que eles, maior parte deles preferiram foi o Brasil, que, por incrível que pareça, perante aos países da América do Sul, o Brasil tem uma condição de vida melhor. Bom, então nós podemos analisar aí nessa questão que a maior parte dessas pessoas, ou eles foram sozinhos, e deixaram família, ou eles arriscaram levando as famílias. A letra C. Comente sobre a questão do Reino Unido e da Alemanha, citados no texto, onde foram abordados os conceitos de emigração e imigração. Então, lá no texto vai abordar a saída da população do Reino Unido para outros países e a chegada dos alemães ao Brasil entre 1920 e 1929. Então, um período que estava ocorrendo uma grande deficiência, crise econômica no continente europeu. Então, por isso que a gente fala que a questão econômica interfere muito. Lá na página 15 do nosso caderninho de atividades, tem um outro texto que vai falar dos refugiados, que eles querem ir para a Europa, e a Itália é um canal de entrada, é uma porta de entrada, através das ilhas, as águas da Sicília. A Sicília é uma ilha que pertence ao continente italiano, e a gente sabe que eles vão muito para essa região. No caso citado, então, qual foi o principal povo que emigrou e por quais motivos? Então, são os líbios, e os motivos para a imigração são associados ao conflito existente na Líbia, e a questão lá da queda, do regime político que estava na Líbia. O povo foi às ruas, e eles queriam mudança, governo ditador, gente? A questão número 3 pediu que a gente preenchesse essa tabela que está aí, por motivos associados aos fluxos migratórios. Fatores econômicos abrange a maior parte das migrações, Migra-se, a busca de melhores condições, oportunidade de vida, melhores salários e tudo mais. Fatores naturais, migra-se porque o local de habitação, ele passou por algum desastre natural, um terremoto, um tsunami, um vulcão, queimadas, coisas que dependem dos fenômenos da natureza. Os fatores sociopolíticos, migra-se para escapar de alguma perseguição política e social, É o exemplo dos judeus europeus que emigraram para os países da América antes da Segunda Guerra, por causa do Hitler, do nazismo, que estava lá perseguindo os judeus e levando eles para o campo de concentração. A número 4 tem 3 textos. Vocês vão ler os 3 textos e vocês deverão contextualizá-los, e fazendo lá qual é a relação que esses 2 textos têm. Então, o trecho 1 está associado à migração ocasionada por fatores naturais, correto? O trecho 2, ele trata de uma dinâmica migratória motivada por fatores econômicos. E o trecho número 3, ele é motivado por fatores sociopolíticos, perseguição religiosa ou até mesmo política. A questão número 5, eu tenho um mapa, e pediu que a gente respondesse a letra A. O fluxo migratório das populações indicadas no mapa também pode ser definido como fuga ou migração de cérebros? O que isso vem a ser?
Você sabe o que é migração de cérebro, a gente comentou muito isso, a gente até em sala de aula mesmo, né? Então, migração de cérebro é exatamente um fenômeno que está ocorrendo entre os trabalhadores bem preparados, que vão buscar oportunidade de reconhecimento do seu estudo, da sua capacidade em outros lugares, né? Às vezes o país de origem dele, a terra natal dele, não o valoriza. Então ele tem que ir para outros lugares, prestar serviço para empresas estrangeiras para ele ser valorizado. A letra B. Quais são os principais locais de origem desses migrantes e as possíveis consequências desses fluxos? Falando da fuga de cérebro, gente. Então, a maior parte, eles migram dos países periféricos ou países emergentes também. Os países periféricos são aqueles que estão distantes do desenvolvimento, é aqueles que não vão concentrar muito a economia. Então, são países do Oriente Médio, são países da África, do Sudeste Asiático, né, da América Latina, incluindo aí os brasileiros, que vão para prestar serviço em outros locais. A questão número 6, a resposta correta é a letra B. A número 7 é a letra C. A número 8 é a letra C. A número 9 é a letra A. E a partir da página 21, nós vamos estar enviando fotos das respostas para você fazer a devida correção. Lembrando que amanhã, de 7 às 9, amanhã, dia 27, nós estaremos tendo 2 horários. Né? Esses 2 horários nós vamos tirar para atualizar a correção das nossas atividades. Lembrando que semana que vem, eu irei, na outra semana, né, já no mês de maio, eu irei dar uma atividade para poder a gente avaliar o nosso desempenho, ok? Um beijo e fiquem com Deus.